Só precisava de um toque. Aí agora criou coragem. Convido a amada igreja para a meditação nesta noite num texto muito conhecido, mas que é relevante, é importante para consolidar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor para com Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 21. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 a 21. Assim diz a palavra do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nosso texto, irmãos, nos dá para nós nessa noite sobre o tema o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo. E diante dos textos aqui, ou melhor, dos versículos lidos, nós podemos tirar esta expressão que deve ser norteado na minha vida e na sua vida. O verdadeiro cristão não anda, não se detém e nem se assenta na festa da carne. É lamentável, irmãos, que você já ouviu desde esses dias, estamos enfrentando, de falar que os tempos mudaram. Nós estamos vivendo uma outra época, nós estamos vivendo um outro momento, e tudo mudou, e por que não mudar, por exemplo, na igreja também? Hoje, algo que está se tornando cada vez ali comum entre os municípios, estado, em que a igreja sai, não para condenar, não para evangelizar, não para dizer que aquilo não é de Deus, mas para formar os seus blocos, os blocos evangélicos, estão aí andando nas passeatas da rua, pregando, sambando e falando de Jesus. Você encontra também algo que nos choca bastante, certos homens, entre aspas, dizendo que são pastores, são obreiros, são servos de Deus, mas que se reúnem para orar e interceder por um bloco de carnaval, porque aquilo não é pecaminoso, é uma festa da alegria. Nós estamos vendo isso, irmãos, e isso cada vez mais nos faz lembrar das palavras do Salvador Jesus Cristo, em Mateus 24. Os dias estão chegando, próximo à vinda gloriosa do Senhor. E isso tem trazido, então, um distanciamento muito grande, e as pessoas cada vez céticas e incrédulas, e cada vez mais não levando a sério a questão da sua vida espiritual. Nesses dias intensos de alegria, nesses dias de festa, que é atrativo ao corpo, à carne, mas esquece que são momentos passageiros, momentos que passam rapidamente, e logo vem a dor, vem a perda,
vem o sofrimento, como a palavra de Deus diz. Em Romanos 8:8, quando o apóstolo Paulo diz que aquele que de fato é do Senhor, ele vive a palavra de Deus, mas aquele que não é, diz Paulo em Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem vive hoje, ou amanhã, ou mais dias, sobre a carne, jamais pode agradar a Deus. São dias, então, de turbulência. Mas nós cantamos aqui nosso primeiro cântico, que nos traz conforto ao nosso coração. E espero que você tenha essa segurança, essa certeza na sua vida. A mensagem da justificação, a mensagem da santificação e a mensagem da glorificação. Ou seja, isso um dia vai acontecer comigo e com você. Nós, já justificados, caminhando nesta vida de santidade a Deus, mas em breve seremos glorificados na presença do Senhor. Então o apóstolo João, ele ao falar sobre o Filho de Deus, pois o livro do Evangelho de João aponta para o Filho de Deus. Qual foi a missão do Filho de Deus? Então o apóstolo João revela aqui qual foi a missão. E nesses poucos versículos apontando que Jesus veio para salvar, o Senhor veio para redimir, o Senhor veio para resgatar aqueles que foram comprados pelo seu precioso sangue. Então, quando nós vivemos verdadeiramente o cristianismo, nós entendemos que nós fomos salvos em Cristo e então nós, uma vez salvos em Cristo, vivemos esta nova vida autêntica e verdadeira. O mundo pode fantasiar, o mundo pode fazer um monte de coisa para se identificar e para mostrar cada vez mais que são filhos do inimigo de Deus, o adversário, o diabo. Mas o eleito de Deus não precisa nada disso. Basta ele viver a vida cristã. E uma vez salvo em Cristo, ele demonstra isso em toda a sua conduta, todo o seu caráter, os seus procedimentos, de que é uma vida transformada em Cristo. Salvo em Cristo, também há em nós o desejo de proclamarmos esta mensagem de salvação. O Evangelho não chegou até nós e parou até nós. A palavra de Deus um dia foi evangelizada na minha vida e na sua vida. Um dia nós fomos alcançados por esse Evangelho da graça do Senhor. E agora, como discípulo de Jesus, ele entrega essa mensagem também a nós para darmos continuidade de proclamarmos o Evangelho da graça do Senhor. Então, uma vez salvo em Cristo, vivemos essa nova vida. Uma vez salvo em Cristo, somos chamados para proclamarmos as boas novas do Evangelho. E, salvo em Cristo, nós não podemos perder oportunidade de falar do Evangelho, do amor de Cristo Jesus. O apóstolo João, esse que escreveu esse Evangelho, na sua epístola, ele vai falar algo que o que está de fato acontecendo e cada vez mais chega à proximidade da volta do Senhor Jesus. O que ele diz na sua carta, no capítulo de João 5, verso 19? Ele diz a seguinte mensagem: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E é isso que nós estamos vendo hoje, né? Nesses dias. Nós estamos vendo pelas ruas, pelas praças, pelos transportes, coisas absurdas, berrantes, né? Senhoras praticamente quase nuas, né? E homens também fazendo barbaridade, porque estão entregues ao pai da festa da carne, que é o nosso adversário. E por isso o apóstolo João diz que nós percebemos isso, que o mundo jaz no maligno. Mas nós precisamos, irmãos, estar seguros de uma coisa. E essa é a mensagem que Deus quer de nós, o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que não faz parte deste contexto. É por isso que o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele vai, de fato,
dizer ali que aqueles que são de Cristo, eles são perseguidos, são injuriados, mas felizes aqueles que servem ao Senhor de coração. Mas ele diz em outra parábola que nós somos comparados a trigo e joio. Quem é de Cristo é trigo, mas quem não é pode ter até aparência de cristão, mas é joio. Então é necessário que nós estejamos atentos a isto. Então, diante dessa verdade, o apóstolo João vem aqui dizer alguns pontos importantes para a missão, não só do Filho de Deus, que realizou quando esteve entre nós, mas agora entregou para a sua igreja a missão de falar das boas novas deste evangelho. Então, diante disso, há necessidade de entender algumas coisas. No capítulo 1 do Evangelho de João, verso 12, diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Deus, na sua palavra, diz que todos aqueles que Deus trouxe até ele pela sua obra, pela sua graça, passaram a ser filhos de Deus. E aqueles que são filhos de Deus têm certeza que é escolhido, separado pelo Senhor. O texto no capítulo 3 revela um homem que teve com Jesus, Nicodemos. E naquele diálogo, naquela conversa com Jesus, ele vai e tem uma palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é essa no verso 3 do capítulo 3. Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo a Nicodemos, Deus está dizendo a nós, se nós não nascer de novo, não podemos ver o reino de Deus. E nós sabemos qual foi a resposta de Nicodemos. Como posso voltar no ventre da minha mãe? Aquela coisa toda. Mas o verso 5, Jesus vai e responde de novo a Nicodemos, diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas é uma palavra muito dura, mas é uma palavra real, verdadeira. Nem todos da nossa parentela, nem todos da nossa casa, nem todos os nossos familiares farão parte da vida eterna. Nem todos. Apesar de fazer parte sanguínea do sangue, ser parente, próximo ou distante, mas nem todos vão ter este privilégio que você teve, que não foi obra sua, mas obra de Deus, transformar você num filho de Deus. A mensagem nossa é pregar, é proclamar. A salvação não vem de você nem de mim, mas eu preciso apontar qual é essa mensagem. E essa mensagem está no texto central aqui que nós lembramos, que só em Cristo Jesus a salvação. Um grande pregador e pastor, teólogo, John Stott, ele diz que na conversão, na nova vida em Cristo, ele diz, à luz desse texto lido, que ser cristão, na linguagem do apóstolo João, é ter nascido de Deus, conhecer a Deus e estar nele. Ou seja, então, é algo que envolve todo o nosso ser, envolve toda a nossa vida. Então, a vida cristã, ela é completa, é uma mudança realmente completa na nossa vida. É necessário que entendamos isso para viver uma vida segundo o padrão de Deus. Diante disso, o apóstolo vai enfatizar que nós precisamos entender este evangelho da graça de Deus. Ele volta a escrever na sua epístola, lá no capítulo 1 João, capítulo 2, e verso 29 diz: se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido nele. João vem enfatizar de novo, né? Falando lá em Nicodemos, precisa nascer de novo. Então, nascer em Cristo Jesus. No capítulo 3, no verso 9 de 1 João, ele diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática
do pecado. Então, eu não posso compreender, irmãos, que alguém cristão, alguém salvo em Cristo Jesus, possa ter alegria, possa ter prazer de fazer parte de uma festa que afronta a santidade de Deus. Como que eu posso fazer parte de uma festa onde o nome de Deus e Cristo é zombado, é ridicularizado pela festa sem limite, né? Colocando todo o seu corpo, todos os seus pensamentos aos prazeres desse Deus desse século. Então, o Evangelho de João, então, vem dizer para nós 3 desafios junto a esses versículos. A primeira coisa que eu posso compreender, naquele que não pereça, mas tem a vida eterna, que é a primeira prova. É a prova do amor de Deus para nós em Cristo Jesus. Não é nós que vamos até Deus para provar este amor. É Deus que provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho amado, para olhar para você e para mim e nos resgatar do tremendal de lama, tirar dessas densas trevas do pecado e colocar em mim e você a nova vida em Cristo. Esta é a prova de amor de Deus. E essa prova do amor de Deus se fundamenta em Cristo Jesus. Por isso, por várias vezes, ele diz: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, ele me pertence, faz parte da minha vida. Então, aquele que de fato passou por essa experiência da prova do amor, portanto, ele faz parte daqueles que Deus salvou. Esta fé salvadora, esta fé transformadora, que é dom de Deus. Não é por minha vontade, por sua vontade, mas é graça e vem de Deus. Não é obra pessoal de ninguém. É graça de Deus para o pecador perdido. Então, irmão, o cristão verdadeiro, ele é trazido pelo Senhor, obra que ele fez por mim e por você, e esse cristão passa então a mostrar na sua vida prática de que não pertence a esse século. Nós pertencemos àquele que nos salvou e nos redimiu. Então, nós temos evidência de que essa transformação vem através da ação soberana do Espírito Santo de Deus. Mas há uma outra coisa que o texto nos coloca aqui, irmãos, que é importante para nós. Ele vem dizer sobre a santidade. Uma vez salvo em Cristo, uma vez que temos a certeza de que ele veio para nos salvar, então ele vem dizer, aqui no verso 18, quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O salvo em Cristo, aquele justificado, ele é santificado. Então, santificado no Senhor, nós precisamos demonstrar isso, de aborrecer as obras das trevas, aborrecer aquilo que não santifica. E quanto nós não levamos, talvez, isso a sério, tomamos riscos de sermos entristecidos e não deixar a plenitude do Espírito Santo habitar em nós. Paulo, quando escreve em Efésios capítulo 4, ele diz no verso 31, não entristeçai o Espírito Santo que habita em vós. Como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo em nós? Quando nós não levamos a nossa vida de santidade a Deus, né? O nosso Deus é santo. O Apocalipse, escrito pelo Evangelho de João, capítulo 16, verso 5, Deus é santo. Ele, então, não permite que os seus servos, a sua igreja, vive no prazer da carne e depois glorifica a Deus. Não. Deus espera da sua igreja a demonstração de uma vida de santidade ao Senhor. Então, aqueles que não são de Cristo, eles amam as trevas. O texto diz aqui, aqueles amaram mais as trevas do que a luz.
Mas por que eles fazem isso? Porque o novo nascimento não está no seu coração, como está no seu, como está no meu coração. Então, a prova que Deus espera de nós, na vida deste amor de Deus, manifestando o seu Filho, que haja santidade em nós. O apóstolo Pedro, no seu capítulo 1, verso 15 e 16, diz: sede santo, santo no vosso procedimento, santo no vosso agir, nas coisas que você vai fazer diante deste mundo, que revela aquele que salvou, aquele que regenerou. Portanto, há necessidade de ter essa vida de santidade a Deus. Então, quem tem essa vida de santidade a Deus, não vive no prazer ou na prática do pecado, mas vive para fazer aquilo que agrada a Deus, que é a razão de nosso culto, da nossa adoração, da nossa família, no caminhar da nossa vida cristã. Nós estamos vendo que a todo instante as pessoas estão sendo levadas à presença de Deus. E nós precisamos ser levados com uma vida de santidade ao Senhor. O objetivo da nossa salvação não é só salvo por termos uma vida nova. Salvo não somente para proclamar o Evangelho de Cristo. Salvo para não perder a oportunidade, mas essa oportunidade de manifestar o amor de Deus, que Deus enviou o seu Filho em nosso coração, em nossa vida, e a nossa vida se revela através da santidade a Deus. E, por fim, o texto nos diz a prova de amor, que já se manifestou no verso 16 e no verso 20, quando verso 20 e 21 diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não chega à luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, tem prazer em estar na luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Quando nós temos o Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus, depois de ensinar ali as bem-aventuranças, ele vai dizer o que a igreja é. A igreja é o sal da terra e luz do mundo. E ele diz, no capítulo 5, verso 16, que quando nós temos a prova do amor de Deus verdadeiramente no nosso coração, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as boas obras, e glorifica ao vosso Pai celeste que está no céu. Então, nós temos que dar evidência dessa vida transformada, regenerada, dentro da nossa amizade, do relacionamento que temos, de que Jesus realmente mudou o meu viver, mudou o seu viver. Nós somos convocados por Deus para viver, irmãos, essa vida de santidade, provando verdadeiramente que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Agora, essas evidências dessas obras que nós praticamos, não é porque nós seremos salvos. Já somos salvos para fazer as boas obras em Cristo Jesus. Então, nós somos chamados para brilhar diante desse mundo, mostrar claramente o que nós somos verdadeiro cristão. Ou seja, o verdadeiro cristianismo vem daquele que passa por essa experiência. A experiência da prova de fé. A experiência dessa vida de santidade a Deus. E essa experiência de provar o amor de Deus, não deixando passar as oportunidades na vida cristã. Irmãos, nós somos o templo do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve lá em Coríntios, ele diz que nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Então, nesses dias mais intensos da festa da carnalidade, mais necessitamos de nós, de uma vida de pureza, de santidade, mas também de coragem. Talvez alguém próximo de você vem e te traz uma mensagem dizendo da alegria, daquilo que está acontecendo, coisa mais linda, e você possa ter a coragem de dizer que isso não vem de Deus, isso não procede daquilo que são
marcados pelo pecado, mas sim só procede aqueles que vivem uma vida verdadeira diante de Deus. Então, irmãos, nessa noite, pense nisso do Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor, manifestado por Deus na pessoa do seu Filho amado, aplicado pelo Espírito Santo, para que eu e você vivamos essa vida cristã até a volta do Senhor. Então, diante disso, nós podemos dizer que a nossa fé não é temporal, mas ela é autêntica e verdadeira. A nossa vida de santidade é uma vida que tem coragem de romper com o mundo, com as coisas deste mundo. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com este século. Em terceiro lugar, que este amor é manifestado por Deus em nosso coração e depois nós, tendo este amor verdadeiro, falemos a outras pessoas de Cristo Jesus. Nós temos a experiência bíblica em Atos dos Apóstolos de que homens de Deus foram salvos e passaram a proclamar o evangelho do amor. Que seja esse evangelho da graça do Senhor, transformada na nossa vida, mas que nós manifestemos diante do nosso próximo. Mas eu queria terminar deixando algumas perguntas para nós. E eu quero fazer essas 3 perguntas. Como você está vivendo esse cristianismo? Essa é uma pergunta. Como que você está vivendo dia a dia esse cristianismo? Ele é autêntico? Ele é verdadeiro? Outra pergunta que eu faço, você responde no seu coração. Você é luz ou você é trevas? Você é luz ou é trevas? Se você é luz, você aproxima-se da luz, que é Cristo Jesus. Quem é trevas, cada vez mais aborrece a luz, porque a luz vem para mostrar o seu pecado, as suas mazelas. Então a pergunta é essa: você é luz ou é trevas? Em terceiro lugar, e essa pergunta que termino: você é verdadeiro ou é falso? Às vezes, irmãos, o conselho da igreja examina um irmão, uma irmã, que vem fazer a sua pública profissão de fé. Fazemos as perguntas, elas respondem corretamente. Fazemos perguntas sobre a doutrina de Deus, do pecado, da salvação. Perguntamos alguma coisa sobre a vida da igreja e respondem perfeitamente. Nós somos imperfeitos. Olhamos para as respostas e alegramos o nosso coração, porque as respostas são corretas à luz da palavra de Deus. Mas nós não conhecemos o coração. E às vezes as pessoas fazem pública a profissão de fé, estão na igreja por muitos anos, através da sua pública profissão de fé, e morrem sem Cristo Jesus, mesmo com a pública profissão de fé. Porque o verdadeiro cristão, ele exala o bom perfume de Cristo. O verdadeiro cristão, ele demonstra este amor que Deus manifestou através do seu Filho, e agora em nós vamos viver para Ele, independente das circunstâncias, como nós cantamos no terceiro cântico. É necessário que entendamos isso, que o nosso viver não é para esse século. O nosso viver é para a pátria celestial. Estamos aqui para uma caminhada, onde Deus permite você e eu construir as nossas famílias, nossos projetos de vida, mas é tudo secundário, porque tudo passa. Nós vamos para a morada definitiva. A morada que Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Quando ele diz que a nossa vida está preparada para essa pátria celestial, como Paulo diz em Filipenses 3:21. Então, irmãos, vamos viver o Evangelho de Cristo. O mundo, cada vez no maligno, mas a igreja de Cristo, cada vez mais na luz do Salvador. O mundo, cada vez mais se atolando nas coisas que levam para a morte e a morte eterna. Mas nós, cada vez mais aproximando daquele que um dia vem
dizer a você e a mim: vinde bendito do meu Pai. Vinde possuir este lugar eterno que foi preparado para você, para mim, para cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar e que você tenha a certeza de que é um cristão verdadeiro. E que você cante, louve a Deus na certeza de que foi Ele que te salvou, foi Ele que te regenerou e chamou para a sua tão maravilhosa luz. Que Deus, a sua infinita graça, possa cuidar de mim e de você, para que em momento algum o Deus desse século venha trazer uma derrota na minha vida ou na sua vida. Mas nós, em Cristo Jesus, selado por Cristo Jesus, vivamos dia a dia como o Senhor, de fato, estivesse chegando amanhã para buscar eu e você, para a sua glória, para o seu louvor. Que Deus assim nos abençoe.